Olá, em Mato Grosso, 3 crianças ou adolescentes desaparecem por dia. É um número assustador, né? Nós vamos conversar hoje com o diretor corregedor do Conselho Federal de Medicina, porque o Conselho, junto também com os conselhos regionais, eles preparam uma programação especial para alertar para essa realidade, essa triste realidade. José Fernando Maia Vinagre é o nosso convidado. Obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Eu que agradeço o convite dessa oportunidade de estar falando sobre esse assunto que realmente é um assunto que preocupa a sociedade, não só brasileira, como mundial. Esse dia 25 de maio, é o Dia Internacional, né, das Crianças e Adolescentes Desaparecidos. Isso. Como é que... Vamos iniciar pela história, né? Como surgiu essa preocupação de reunir em um dia e de fazer tantas ações para buscar aí soluções para esse fato? Essa questão está muito ligada... É uma questão, como eu disse, uma questão mundial, né, que afeta o mundo realmente como um todo. E diante da preocupação com os números alarmantes de crianças desaparecidas no Brasil, nós, não só o Conselho, mas como a própria política nacional e o Ministério Público, as entidades, ONGs e tal, estão se unindo realmente para que tenha uma definição quanto a isso, na realidade, porque como são números realmente muito altos de crianças desaparecidas, e com a questão da criança desaparecida envolve uma série de subquestões, vamos dizer assim. Por que elas desaparecem? Qual a finalidade desse desaparecimento? Que há na realidade 3 tipos que você considera de desaparecimentos. O voluntário, quando a própria criança ela resolve sumir, não dá notícias, porque ela tem um ambiente familiar que não é favorável, alguma coisa assim. Então ela some e não dá notícias e tenta ficar no anonimato. Isso é a própria criança, ou a própria pessoa, na realidade, ela já faz isso voluntariamente. O involuntário, quando você é forçado ao desaparecimento, né? Que você não existe essa intenção de desaparecer e, de uma certa forma, você cai numa situação em que você desaparece. E aí entram várias subquestões. Por que do desaparecimento? Normalmente, o maior envolvimento é por tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas, que pode ser adultos ou crianças. E qual a finalidade desse tráfico? Aí entra uma série também de subdivisões. Tráfico sexual, que é a maioria dos casos o que acontece. A pessoa é usada para... com fins de exploração sexual, adoção, né? Adoções ilegais, que é muito comum também, por outros países que querem fazer essa adoção ilegal e usam essas crianças para essas adoções. Transplante de órgãos também aumentou o número de pessoas traficadas com essa finalidade do transplante de órgãos, que existem leis e regras específicas para esse tipo de acontecimento, né, do transplante de órgãos. Então, existe uma série de subdivisões que envolvem esse desaparecimento. E as leis brasileiras, elas não eram direcionadas para que algumas coisas pudessem ser feitas a nível nacional, com a finalidade de conter esses números que são realmente bastante elevados. A gente tem aqui também alguns outros números que são da Polícia Militar aqui do Estado, né? Só esse ano, 150 crianças e adolescentes já desapareceram em Mato Grosso. Isso. Em Cuiabá, 32 em 3 meses. Nesse primeiro
trimestre do ano, esses números mostram exatamente isso. São 150 crianças desaparecidas em Mato Grosso e 32 em Cuiabá, né, que realmente mostram. Nos últimos anos, os números são bem elevados e a gente precisa realmente ter uma ação efetiva para conter isso. O que falta para conter? Nós tivemos, em 2017, a aprovação de uma lei que já avançou um pouco. Primeiro, a exigência de ter, num documento só, toda a sua especificação. O CPF, hoje, quando a criança já nasce, ela já vai ter, recebe o CPF. Então, você tem, num documento só, toda a informação sobre a criança. Isso foi um avanço. O que se pretende fazer e é necessário que venha logo isso, que tem uma outra lei, mas está em trâmite, ainda não aprovada, que é exatamente criar um cadastro nacional de informações sobre o desaparecimento de criança. Existem delegacias especializadas para fazerem um registro quando alguém desaparece. Mas essas delegacias não estão ainda disponíveis em todos os estados, em todas as cidades, a não ser nas grandes cidades. Existem essas delegacias, mas em cidades menores elas não estão em atividade. O que se pretende é que disponibilizar esse serviço. No momento em que uma família constata o desaparecimento de uma criança, imediatamente isso deve ser notificado. A subnotificação ainda é um fator que demonstram que esses números, que já são elevados, podem estar subnotificados, porque não existe essa facilidade das pessoas fazerem a notificação. Então é importante que existam delegacias especializadas para isso, disponibilidade, informação para a pessoa que tem um desaparecido, que constata o desaparecimento de alguém da família, seja criança ou adulto, tenha disponibilidade e informação de que ela deve imediatamente. Quanto mais cedo houver a notificação, quanto mais próximo do momento em que você constata o desaparecimento, muito mais facilidade de localizar. Né? E repicar essa informação, não só para os lugares mais próximos de onde aconteceu o desaparecimento. Por exemplo, desaparece em Cuiabá, e você ter um sistema para notificar todos esses, principalmente os municípios fronteiriços do estado, com outros países, com outros estados, imediatamente haver repicar essa informação. Isso é muito importante. É necessário, por exemplo, esperar 24 horas para fazer isso? Porque às vezes muitas vezes você perde a chance de localizar se você deixar essas 24 horas. Antigamente, isso tinha era comum. Questão, né? Você chegava numa delegacia para fazer uma informação, o próprio agente que te recebia já dizia, não, mas isso ainda não é um tempo. E agora os números mostram e as estatísticas mostram que quanto mais cedo você notificar e isso já partir para a busca, é muito mais fácil de localizar, é muito mais eficiente a localização. Então é muito importante que a notificação seja feita de imediato, que seja repicado também muito brevemente essa informação, para que tenha a chance de você, se for um tráfego internacional de pessoas, por exemplo, que vão passar pela fronteira. As fronteiras são muito importantes nessa movimentação. E é exatamente isso que nós vamos tratar nesse seminário. Sim, vocês têm um seminário dia 23, esse seminário, aqui no CRN, Cuiabá. No seminário que vai acontecer no dia 23 de maio, a semana que vem, aqui em Cuiabá, é feito pelo Conselho Federal de Medicina, através de uma Câmara de
de Assuntos Sociais, que foi criada justamente para discutir essas questões dos desaparecimentos de pessoas, do tráfico e etc. Então tem essa Câmara Especial do Conselho Federal que está realmente com um trabalho bastante eficiente. E ela foi criada em 2011 ou 2012 e vem desenvolvendo esse trabalho e fazendo uma das vertentes desse trabalho é exatamente esse seminário, que é feito em várias regiões do país. Já foram feitos em alguns estados e agora vai ser feito aqui em Mato Grosso, juntamente com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que também tem um evento na semana que vem aqui. Então nós juntamos o Conselho Federal e a sociedade para promover esse evento aqui. Esse evento é aberto à população, a pessoa pode se inscrever para participar. Vai estar envolvido nesse seminário o Ministério Público, a própria comissão de pessoas desaparecidas. Vai ter uma pessoa que vai participar, que vem da questão da família de desaparecidos, história, né? Exatamente, e a Sociedade de Pediatria e o Conselho Federal. Qualquer pessoa pode se inscrever. Existe um site onde você pode fazer a inscrição, que é www.portalmedico.org.br. Lá você se identifica e faz a inscrição, e a gente espera que realmente esse evento traga maior abertura para a discussão do problema. Porque o que também as estatísticas mostram é que as pessoas ignoram e não sabem que esse fato acontece. Porque nunca aconteceu com a família, então ela não tem nem conhecimento de que os números de desaparecidos já está tão alarmantes e preocupantes. Essa questão, por exemplo, de transplante de órgãos, de tráfico de pessoas, às vezes as pessoas acham que é mito, né? Exatamente. E aí não se importam com essa informação, né? Vocês têm algum percentual, por exemplo, de casos que se consegue encontrar essas crianças? Existe aí essa estatística desse número? Quando as notificações são feitas de maneira rápida, né, se consegue números bastante significativos de localização das pessoas que são desaparecidas. Mas eu gostaria de reforçar a questão da notificação. Primeiro, notificar sempre. Não ficar tentando encontrar sem fazer a notificação. Notificar o mais breve possível quando se constatar o desaparecimento. Isso depende da pessoa que está envolvida com o desaparecido. Às vezes a família fica na esperança de que vai aparecer e de que seja um desaparecimento temporário, e muitas vezes não é isso que acontece. Perde a chance. E também nós precisamos ter esse trabalho do Conselho Federal de Medicina, dos Conselhos Regionais de Medicina, das sociedades médicas envolvidas, principalmente na questão da criança desaparecida, que é a Sociedade de Pediatria, no objetivo de conseguir leis que realmente facilitem essa localização, né? Leis que nos deem a esperança e a possibilidade realmente de haver efetivamente primeiro uma contenção desse desaparecido involuntariamente, né? E segundo, objetivamente na questão da localização desses desaparecidos. O Cadastro Nacional, que vocês estão até batalhando, aí vocês fizeram, inclusive, o abaixo-assinado, né, no Conselho, ele também ajudaria nessa situação, por exemplo, a criança desaparece, fica muitos anos,
E aí eu creio que são poucos os estados que têm essa tecnologia de criar ali dentro de um programa no computador, enfim, a atualização visual daquela criança. A gente já viu, inclusive, reportagens sobre isso, né? Como é que seria essa criança, adolescente ou adulto, para ver se de repente ela consegue ser encontrada. Vocês têm também essa ideia? Esse cadastro contribuiria para esse tipo de trabalho nas delegacias? Sim, com certeza, né? Aí seria uma outra etapa do processo. Né? Primeiro, haver o cadastro. A informação de que existe um desaparecido com tais características, com idade, com a foto, é muito importante também. No momento em que você faz a notificação do desaparecimento, você levar uma foto da pessoa desaparecida. E aí, em cima dessa quando você não consegue localizar, né, nessas primeiras horas antes que a pessoa possa ser tirada do país, por exemplo, que aí já é muito mais difícil de você fazer a localização, mas com o avanço tecnológico, realmente essa questão de muito tempo desaparecido e você montar como é que poderia ser a pessoa daqui a tantos anos com aquela característica que você tem hoje, realmente também é um grande avanço, né? Mas são etapas, eu acho que são etapas diferentes e etapas fase, né? Que vão ser de uma certa forma elaboradas em momentos diferentes, né? Mas é interessante, realmente é interessante, é um recurso tecnológico que a gente pode usar, com certeza. Se eu tenho uma criança de 5 anos hoje, daqui a 10 a compleição física dessa criança já vai ser de um adulto, já vai tá diferente. E nós temos recursos tecnológicos realmente para fazer essa prospecção de como será a fisionomia de uma criança daqui a 10 anos, por exemplo. Bom, para a gente encerrar, a gente falou bastante né, o senhor ressaltou a importância da notificação, as famílias irem atrás, fazer o boletim de ocorrência. O que a gente poderia trazer de conselho para as famílias para evitar, né? Porque às vezes a gente sabe, a família está na praça, está passeando, está na rua, não está nem aí. Às vezes a criança está ali solta, o pai não está nem olhando. Que tipos de conselhos o senhor poderia dar nessas situações? O Conselho Federal de Medicina fez 2 recomendações a respeito disso que você está me questionando e que eu acho super importante realmente esclarecer. Uma para o médico, principalmente para o pediatra, quando ele vai estar num atendimento, seja público ou privado, né, e ele tem que ter a perspectiva de que aquela criança pode estar sendo vítima de alguma violência, ou de ser desaparecida e tal. Então tem algumas observações que você faz no próprio atendimento da criança, de como a postura dessa criança diante do médico, se ela está inibida, se ela está nervosa, se ela sente alguma dificuldade com a pessoa aqui atrás, porque muitas vezes a criança desaparece e a própria pessoa responsável por aquele desaparecimento é que, se ela tem algum problema, que leva ao médico e tal. Essa postura da criança diante do médico é muito importante, e é muito importante que o médico tenha esse alerta para essa observação, tá? Porque se ele desconfia de que aquela criança está sendo vítima de alguma violência, porque o desaparecimento está considerado como uma violência contra a criança, então ele tem que ter alguma atitude proativa quanto a isso. Notificar, se ele tem alguma suspeita, fazer alguma... a identidade da pessoa que está acompanhando é muito importante. Se não é o pai ou a mãe da criança que está acompanhando, e se for um atendimento de urgência que ele precise realmente fazer um atendimento naquele momento, ele faz e pede para a pessoa trazer o pai ou a mãe da criança. E pela atitude de quem está trazendo também já dá para você ter alguma ideia de se aquela criança está sofrendo alguma violência ou não. Isso é muito importante. E um alerta para os pais, né? Sempre
orientar que a criança não converse muito com desconhecido, não se seduza por ofertas de brinquedos, de balas ou alguma coisa assim, não acompanhe pessoas que ela não conhece. E essa atenção do pai é muito importante. Se você está num ambiente público, numa praia, num evento qualquer, em algum próprio parque e tal, e que tenham muitas pessoas, está sempre atento nas atitudes dos filhos e para que não se sofra esse tipo de coisa, porque há relatos de desaparecimentos acontecendo assim em ambientes públicos com muitas pessoas e de repente há um desaparecimento que pode ser voluntário, mas pode não ser, e a maioria das vezes não é. É involuntário. É um desaparecimento forçado. É muito importante esse alerta. Ok, então, para a gente realmente encerrar, né, dia 23 de maio é o seminário aberto a qualquer pessoa. Às 9 da manhã, de 9 a meio-dia e meio, na sede, vai acontecer na sede do Conselho Regional de Medicina, que é ali no CPA, no Centro Político e Administrativo. Ele é aberto à população, basta para isso se inscrever através do site ações sociais portalmédico.org, tá? E você pode se inscrever dando alguns dados seus e tal, fazendo a sua identificação, e espero que realmente a presença seja bem proativa e porque é um problema que nós temos que realmente estar voltados para ele. Ok, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Nós conversamos hoje com José Fernando Maia Vinagre. Ele é diretor corregedor do Conselho Federal de Medicina, falando sobre crianças e adolescentes desaparecidos. Em Mato Grosso há um número muito grande, em todo o país também, e o Conselho realiza esse seminário no dia 23 de maio, no Conselho Regional de Medicina, aqui em Cuiabá. Então, você pode participar, se quiser estar lá, tem que se inscrever no site aqui que ele passou para a gente. Você está vendo aqui o endereço. Fica esse convite, compartilhe essa entrevista e nos ajude também a divulgar essa informação, esse alerta, né, que o corregedor do CFM trouxe para nós. A entrevista ela fica disponível no site RD News, no YouTube e também no Facebook. Até a próxima.